Olá, turma, tudo tranquilo? Aqui é o professor Josiel. E hoje, gente, a gente vai estudar o Rio das Antas. O que a gente vai estudar dele? A área, a região onde se inicia o Rio das Antas. O Rio das Antas é um dos rios mais espetaculares que tem no Rio Grande do Sul. Ele nasce na região ali de São José dos Ausentes, de Cambará do Sul, vai no sentido oeste, encontra outros rios, daí ele vai mudar de nome, ele vai ter ali o nome de Rio Taquari, ruma para o sul em direção ao Jacuí, e daí chega no Lago Guaíba. Mas o nosso foco vai ser a área de origem dele, que é uma área localizada na região nordeste do Rio Grande do Sul. No vídeo vocês vão ver lugares no município de São José dos Ausentes. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma área predominantemente planáltica. O relevo alto, plano, suavemente ondulado, com pequenos morros. O que vai acontecer? Isso vai acelerar a água, o fluxo dela. O que a gente vai ter então no Rio das Antas? Nós vamos ter uma região de um solo superficial, onde a chuva cai sobre esse solo numa vegetação rasteira de gramínea, às vezes forma alguns banhados, às vezes a água sai do subsolo e começa inocentemente a formar o Rio das Antas. Várias veias, como se fosse um sistema circulatório, e essas veias vão se unir e vão formar o Rio das Antas, que à medida que ele vai avançando, ele vai aumentando o seu fluxo. O Rio das Antas, ele vai passando por uma região de campo com áreas de relevo bastante acidentadas, com muitos desníveis. Então, nessa parte do Rio das Antas, é comum a gente encontrar quedas de água, como a queda da Cachoeira das Sete Mulheres. Então, pensem bem, nós temos um rio que vai encontrar um terreno que vai ter desníveis, vai ter degraus. Essa água, então, vai tentar vencer esse relevo. Ao vencer o relevo, essa água então forma as quedas de água, ok? Além disso, ao longo do leito do rio, além desses campos rochosos com muito basalto, a gente vai encontrar o arenito, sinal que eu tenho um aquífero muito perto da superfície, que vai contribuir com a formação do rio. Quanto à vegetação, muito comum encontrarmos araucárias, muito comum encontrarmos também arbustos, mata nebular. A região é espetacular. Vocês devem estar notando também áreas queimadas, que são feitas para ter uma renovação na gramínea para o gado poder ter pasto, ok? Então é autorizado aqui no Rio Grande do Sul. Vamos lá então, vamos seguir um pouco esse leito maravilhoso do Rio das Antas. Vocês vão ver que é um leito pouco profundo, mas com alguns desníveis, uma água muito cristalina, com bastante pureza e com pouca profundidade, com velocidade, porque lembramos, é uma região de planalto e quanto maior a altitude de um rio, mais rápidas são as suas águas. Então aqui a gente olha esse pequeno rio, esse pequeno córrego, parece que é um pequeno córrego, só que vários córregos assim, como se fossem veias desse tamanho, com pouca espessura, acabam se unindo, formando o Rio das Antas. São águas limpas numa região rica em araucária, rica em peixes. É uma área onde nós temos um clima subtropical,
bastante rigoroso no inverno, ou seja, nessa região há registro até mesmo da queda de neve. O Rio das Antas tem águas muito geladas e claro que no inverno, dependendo da temperatura, essas águas então vão inclusive congelar. Por que que vão congelar? Porque não é uma grande quantidade de água nesse espaço. Uma coisa que a gente pode perceber ao longo das margens do Rio das Antas, nesse princípio pequeno córrego, a gente percebe que nesse momento, nesse local, quando a gente olha para ele, que não houve destruição. Diferentemente do rio, quando ele tem lá o nome de Rio Taquari, que causou tantos problemas na região do Vale do Taquari. Outra coisa interessante, vejam, água pura, cristalina, e ao longo do leito tem vários blocos rochosos. O que significa isso? Significa que nessa área, por mais pequeno que é o Rio das Antas, ele tem um poderoso poder de destruição, um poderoso poder de intemperismo. Ele age sobre as rochas, ele desgasta as rochas. O que acontece? Ao fazer isso, ele ajuda a fertilizar o solo no seu entorno com muitos recursos minerais. E por que que ele tem esse poder? A gente nota ao longo do leito dessa curva que as rochas estão na superfície literalmente. Em boa parte dos lugares eu não tenho literalmente o solo, então novamente o solo é muito superficial. Às vezes o arenito está perto da superfície e chove aqui, né, gente? E se chove, esse arenito absorve água. E essa água que é absorvida pelo arenito, a água da chuva, vai mais tarde fazer com que a água chegue até o rio. Então, notem, é um ecossistema geográfico muito interessante, uma área com uma diversidade enorme de vegetação, um rio limpo que depende muito dessa vegetação, muito da chuva, dos aquíferos. Além disso, este rio, ao fazer o intemperismo, ele contribui com a formação dos solos. Lembrando, gente, aqui onde passa o Rio das Antas é uma área que perfeitamente, com o passar de milhões de anos, pode se formar cânions. E tem cânions nessa região. Olhem bem a limpeza dessa água, como o quão cristalina. E quando a gente caminha às margens deste incrível rio, a gente às vezes tem que atravessar ele durante o percurso da trilha até lá a Cachoeira das Sete Mulheres. Então, esse pequeno riacho, essa água cai daquela queda incrível que é a Cachoeira das Sete Mulheres. A gente observa no leito vários fragmentos rochosos, onde em algumas partes tem como passar pelo rio sem molhar os pés. É uma região muito incrível. São águas, como eu já falei para vocês, limpas, boas para tomar banho, boa para o gado, para a agricultura. Então, o Rio das Antas, antes de chegar lá no Guaíba, antes de se tornar aquele grande rio que corta a Serra Gaúcha, é um rio que nasce sereno, encontra grandes quedas d'água, como a queda aqui do Juvenal, com muitas lajes. É uma beleza cênica única, difícil de se encontrar em outros locais do mundo. A gente tem nessa região também alguns perigos, como as queimadas ali, e também tem espécies invasoras de árvores como pinos e o eucalipto. Por fim, pessoal, o Rio das Antas, em alguns trechos, ele tem uma calmaria, principalmente quando o relevo é um pouco mais plano. Só que aquele pequeno córrego que vocês foram vendo ao longo do vídeo, ele vai seguindo seu caminho. E quando ele segue seu caminho, ele recebe águas de outros córregos. É assim que se forma o Rio das Antas. Quando a gente diz que ele tem várias nascentes, a gente está dizendo que vários córregos surgem, acabam se unindo, tendo confluência,
e acabam então aumentando o nível do rio, e assim ele vai se tornando aquele rio poderoso, incrível que a gente conhece. Então aqui esse ponto de água bem calma é onde o rio está se encontrando e aumentando cada vez mais a sua força. Olhem agora mais de perto o quão limpas e cristalinas são suas águas. Então aquele rio poderoso, ele começa inocente. É um rio que deve ser cuidado, protegido, para que cada vez mais pessoas possam ter acesso e conhecer essa maravilha da natureza que está aqui no estado do Rio Grande do Sul. As águas vão em direção a outros córregos, ali na frente vai ter aquela confluência já mostrada, e juntos vão formando o Rio da. Por fim, para encerrar, pessoal, a gente está numa outra área distante, mais aqui em São José dos Ausentes. Aqui já é um outro rio, um outro braço de água dessa região. E esse rio, ele é um afluente do Rio das Antas. Então, lá no início, nós temos um pequeno curso de água surgindo, junto com vários outros pequenos cursos de água que juntos vão se unir e vão formar o Rio das Antas. E ao longo do seu caminho, o Rio das Antas ele vai recebendo água de seus afluentes, que nascem da mesma forma que ele, e juntos vão formando a bacia hidrográfica Taquari-Antas, que apareceu muito na mídia devido aos problemas decorrentes dessa grande chuva. O que a gente tem que sempre pensar a partir desta aula, que o Rio das Antas não é apenas aquele rio que causou os estragos. É um rio de uma beleza única que nasce numa região pouco conhecida dos gaúchos e dos brasileiros. Então era isso, pessoal. Aula desse incrível rio. Se inscreve no canal, curte, compartilha e até a próxima aula. Fique agora com aquele belo barulho de uma boa e bela cachoeira. Até a próxima.